Sou eu. A Milena já entrou aí, professor. Daqui a pouco eu falo assim, vamos, professora, mais rápido, professora. Então, Milena, mas dessa vez eu não tenho culpa, né? Culpa foi de quem? Culpa foi de Que Carmen. isso, professora? Essa é Deixa uma época ela de comigo. união, professora. Não é de briga, professora. É de união. Gente, eu fico desesperada pensando que aconteceu alguma coisa. Que Mas, é velho, isso? Hum. que Quem tá pecado. perdendo vai ganhar 1 ponto de Sony, hein? Tô falando Ah, sério. depois, É Mas tem isso que ficar até mesmo. meio-dia e 20. Tem que ficar até meio-dia e 20. ó, bora lá. Eu estava falando do exercício número 16. Aí eu vou resolver esse exercício, os dois exercícios. Terminando de resolver, eu vou fazer a chamada para não ficar, para não atrapalhar depois. Só perguntar para vocês, o professor Beneboy começou termologia. Ai, Daniel! Oi, Daniel! Ai, que lindo! A professor Bom dia, Beneboy, professor. bom dia! A elegância, esse é educação com elegância. Mas, só voltando, o professor Beneboy, ele já começou a falar sobre termologia com vocês, não já? Já. Comportamento anômalo da água, não, né? Não. Aí fala para ele, comportamento anômalo da água é meu, não é dele. Aí ele vai explicar. Então ele começou a parte lá de... Eu até tinha planejado, a gente fez tudo bonitinho, o que é temperatura, a escala termométrica, como monta aquela escala, porque você saber montar aquela escala, preste atenção quando ele estiver montando, porque aquela escala, gente, não tem ela pronta, não tem o final da fórmula pronto. Porque quando dá gráfico, você precisa de saber montar aquela escala para você conseguir resolver exercício. Então, na hora que ele estiver montando, presta atenção que você vai precisar daquilo para resolver o exercício. Voltando lá ao exercício 4, deixa eu tirar aqui. Então, ele colocou lá que de um lado, eu vou colocar os dados aqui e fazer o desenho. Deixa vocês verem o que a Sônia vai fazer. Depois eu conto mais história, tá, gente? Porque a história de Sônia não acabou. Não História vai de acabar, Sônia professora. não vai, não vai. Não vai. Há um tempo atrás, Inocência. os alunos ficavam assim. O que é a pizzaria, professora? O que é a pizzaria? Alguém já falou isso? Não. Depois eu conto para vocês. Nossa senhora. Tem história Ah, pra mas sair também, professor? aí é tenebroso, viu? É Nossa, professora. tenebroso. Ó, então desse lado aqui, gente, ele coloca que F é igual a 5 newtons. Desse lado, lado menor. Aí ele coloca o seguinte, que eu tenho lá cilindros respectivos, os raios. Aqui, desse lado aqui, eu tenho um raio de 5 centímetros. Desse outro lado aqui, eu tenho um raio de 20 centímetros. Ó, essa força aqui, eu não sei. A Gabriela Santana. Desse lado aqui, eu não sei qual é o valor da força. E é isso que ele pede. O que você vai fazer? Tá vendo aqui? Se eu tenho êmbolo, eu vou utilizar o princípio de Pascal. Vou chamar aqui de F1 e aqui de F2. F1 sobre A1 igual F2 sobre A2. Quem é o meu F1? 5 newtons. Beleza? Tranquilo. Mas quem é a área de um cilindro? Como é que se calcula a área de um cilindro? Quem lembra? I r ao quadrado? πr ao quadrado. Porque a área é essa aqui, essa parte de baixo. Essa parte de baixo, gente, é o quê? É uma circunferência. Ó, aqui é H e aqui é uma circunferência. Então, aqui é πr ao quadrado. Se eu quero calcular o volume de um cilindro, vai ser essa parte aqui de baixo, a área, vezes a altura. Então, vai ser πr ao quadrado vezes h. Mas ele só quer a área. Então, a área πr ao quadrado, porque é uma circunferência. Lembra que eu falei para vocês
Na matemática, eu preciso lembrar de quê, professora? Eu preciso lembrar da área de um triângulo, a área de um retângulo e a área de uma circunferência. E é o suficiente, gente. Não precisa de mais nada. Então, eu vou colocar aqui π. Qual que é o raio? 5 centímetros. Então, eu vou colocar 5 centímetros ao quadrado. Igual a F2, que eu não sei. π. Aqui. 20 centímetros ao quadrado. Ó, posso cortar. Passar o facão no π. Aqui, 5 sobre 5 vezes 5. 25, E embaixo, 400. isso aqui está dividindo, vai para lá, multiplicando. Professora, Olha também que posso coisa multiplicar mais cruzado, não fácil. pode? Pode. né? Beleza. Pode multiplicar cruzado, mas eu prefiro assim, porque eu já fico com F isolado. Sim. Se eu multiplicar cruzado, isso que vem para cá, depois eu tenho que passar dividindo de novo. Então, eu acho mais Beleza. fácil. Vai ficar assim. 2.000. Dividido por 25, isso vai dar quanto? 2.000. Ah, professora, é só cortar, vai dar 80? Quanto? 80? Muito bem, garotinho. 80 newtons. Acabou? Acabou. Só isso. Tira a foto aí, professora. Tá. Deixa eu colocar qual exercício que é. Pronto. Aí, professora, foi. Júlia, tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo. Agora você entendeu melhor? Entendi. Tá vendo que é fácil? Gente, esse conteúdo é muito fácil. Agora vem um pouco mais complicado, esse daqui. Deixa eu pegar aqui uma outra folha. Gente, mas eu tava muito preocupada, viu? O que que tinha acontecido? Falei, vai que todo mundo quer dormir, não quer participar, não quer ter aula de física. Sexta-feira. Deixa eu falar para vocês, ó. Mas fala bem a verdade, igual eu tava conversando. Pelo amor de Deus, gente. Eu tava preocupada, porque sexta-feira, com um friozinho desse, última aula física, quem é que aguenta? É verdade, professora. Ninguém Só aguenta também. vocês. Mas fica mesmo, tranquilo, só professor. Nós vocês. é fiel, nós é fiel. Vamos tá aí. Pois é, mas é muita fidelidade, gente. Ó, o último exercício, ele colocou, eu até comecei a mexer aqui, ó. Aí não dá, é esse bendito aqui. Esse aqui, o grau de dificuldade dele é maior, porque ele envolve força de tração também. Então, eu vou colocar, vou ler aqui, porque eu não vou levantar, esse daqui não dá para levantar, porque senão eu não consigo ler nada, porque é muito longe. Então, ele fala assim, a figura a seguir representa um balão de volume. Aí, risca aí, volume. Ó, Sônia até fez uma circunferência aqui, ó. 200 metros cúbicos, que a pessoa que possui massa total de 240 quilogramas. Isso que aí é a massa também. Aí ele fala, essa massa é balão mais gás mais cesto. Na ausência do vento, o balão está preso. Aí risquem essa palavra preso. Porque se ele está preso, gente, ele está voando? Não. Ele não está voando. No chão por 4 cordas. Verticalmente. E grifem aí 4 também. 4 cordas. Verticalmente esticadas e fixadas no canto do cesto. Considerando a densidade do ar, 1,3. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a intensidade da tração em newtons para cada corda. Ó, professora, se fosse... Aí eu lembrei da Júlia. Meu Deus, eu estou fazendo a prova do Enem, eu estou fazendo qualquer concurso, não importa se é um vestibular, se é o Enem, aí passa uma coisa dessa, né? Já ia falar. Passa uma coisa dessa.
que eu vou fazer para resolver esse bendito exercício? Que fórmula que eu vou usar? A primeira coisa, ele coloca a densidade do ar. Opa. Se tem a densidade do ar, não fala nada em pressão. Ele fala em densidade do ar e ele fala em tração. Tração é o quê? Força. Tem a densidade do ar e tem força. E eu sei que o ar é um fluido. É quem? Empuxo. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é empuxo. Porque empuxo é o quê? Força. Tá vendo a sequência lógica? Júlia, tá entendendo a linha de raciocínio? Leandro tá entendendo a linha de raciocínio? Então, tá vendo? O que eu preciso usar? Ele fala de força, mas ele coloca a densidade. Se ele fala de força, ele fala de densidade. E as densidades, gente, tem que ser ou de líquido ou de um gás. O ar é um gás, é cheio de gás onde a gente respira, cheio de nitrogênio. Então, esse gás tem uma densidade de 1,3 quilogramas por metro cúbico. Então, eu estou falando de empuxo. Através do empuxo, eu vou descobrir qual é o valor da força de tração de cada corda. Porque ele pergunta de cada corda. Ó, aí eu coloquei aqui o que Sônia pensou. Ó, tá vendo? Deixa eu subir aqui. Olha lá. Então, eu tenho, o balão está em repouso. Mas existe uma força para cima e existe uma força para baixo. Quem é essa força para cima? A de empuxo, que empurra esse balão para cima. Mas existe uma força para baixo. Quem é essa força para baixo? A força peso. Então, primeiro eu vou calcular o quê? A força de empuxo. Primeira coisa. Então, bora lá. Quem é essa força de empuxo? Exercício 5. Da onde que é empuxo, gente? Ele é DPG. Nossa, professora, essa piada aí é top, hein? DG. Ah, mas é para decorar. É por tosca. Quanto mais tosca, melhor. Ó, da onde que ele é? DVG. Aí eu tenho lá. Mas não é verdade? Eu tô mentindo. Ele é da onde? DVG. A densidade do ar, 1,3, vezes o volume, ele deu volume 200, muito bem, obrigada aí, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Quanto que deu isso aí? Quem está aí? Ô, Daniel, responde aí para mim, Daniel. Daniel tá de boa, gente, igual sapo na lagoa, olha lá a tranquilidade do garoto. Olha a poltrona de Daniel. Poltrona do papai. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Que é isso na mordomia? A cara. Quanto que deu isso aqui? Pera aí, professora. 2.600, professora. 2.600. Beleza. Caraca. O quê? Newtons. Por que é Newton? Porque empuxo é uma força. Se é a força, tudo que é força, gente, é Newton. Existe também quilograma-força, mas essa quilograma-força não é utilizada assim, ó. Também é isso aqui. Isso aqui também é unidade de força. Mas, porém, ela é muito pouco usada. Então, Newton. Mas como que eu faço para encontrar a força de tração? Deixa eu tentar desenhar o balão. Vamos lá. Vou na tentativa. Não é a fórmula de Arquimedes, não, professora, né? Que é F1 sobre A1, não é esse nenhum. Não. Pascal, não. Aí aqui, aí tem aqui, aí outro cestinho aqui e as cordas aqui. Ó, meu balão. Até que saiu. 2.600 Newton. Então, eu tenho para cima 2.600 newtons. E para baixo? Para baixo, eu tenho a força-peso. E para baixo, aonde que estão essas cordas? As cordas estão aqui, ó. Elas que estão prendendo esse balão. Aqui é a corda. São elas que estão prendendo o balão ao chão. Então, eu tenho força-peso para baixo, mais as 4 cordas, que são 4 forças de tração.
também para baixo, porque é essa corda que está prendendo esse balão para baixo. O bichinho está querendo subir, mas ele não sobe por conta de quê? Por conta da força peso e da força de tração. Força de tração prendendo aí com as cordas. Então, o que a professora... Então, o que a professora vai fazer? Ó, aqui, já quem quer tirar print, já tira print aqui, ó. Acho que eu vou colocar aqui, gente. Peraí, vou fazer assim, vou fazer aqui do ladinho. Fazer aqui do ladinho, que aí na hora que vocês tirarem print, tá tudo junto. Empuxo vai ser igual a força-peso mais a força de tração. Por que 4? Porque são 4 cordas. Aqui, força de empuxo, 2.600. E a força-peso, massa vezes aceleração da gravidade. A massa do balão é isso aqui. Vezes a aceleração da gravidade. Ai, mais... Ai, meu Deus. Quatro T. Vou escrever fininho que aí cabe. Deu pra... Ai, ficou feio, né? Não, professora, ficou não, ficou lindo. Lindo igual a minha cara. Não, Aí. igual a minha, professora. A senhora é bonita. Ó. É bonito. 2.600 igual 2.400 mais 4T. Agora dá para enxergar bem. Isso aqui vai subtrair 200. Muito bem, é isso mesmo. 200 igual 4T. 4T. O que tá Logo, dividindo, tá multiplicando, passa dividindo. Tá ligado? e daí vale quanto? 50, né? 50 newtons. Essa é a questão mais chata. Acabou? Acabou. Porque essa daqui, gente, envolve empuxo e envolve força, peso e força de tração. Uma salada de força. Bota A pra salada. Pronto, tá pronto. tirar Pode fotinho tirar agora. print. Aquele pique. Pode tirar print, pode tirar print. Agora tá bonitinho. Tá ligado? Agora eu vou deixar para escrever sempre assim, gente. Ó, vou tentar colocar tudo na folha que fica mais fácil de vocês tirarem print. Assim, assim. Tentar dividir. Ai, como faz falta o quadro? Nossa Senhora. A senhora acha? Eu acho. Escrever tudo apertadinho. Fosse no Eu não quadro. Ah, vê. Eu não sinto falta nada, não. Não? Não. Só da bagunça, né? Ó, Pra que viver prontinho? mentira, Pode professora? tirar. Teve alguém que falou uma coisa comigo. Ah, ó. Pode tirar? Deixa eu fazer a chamada. Pode, professora. Já tirei aqui a fotinha top. Ai, peraí. Deixa eu... Vou lá. Deixa eu arrumar aqui. Tirar isso aqui. Vou voltar aqui. Professos. Primeiro ano A. Arrumar aqui que eu faço a chamada. Senão eu depois fico perdida. Desesperada, porque tem gente que começa a falar assim, professora, eu quero almoçar, professora, já deu horário, professora, já deu horário. Que isso, professora? A senhora tá uma máquina hoje, né? Alessandro! Alessandro! Não. Ana Júlia. Faltou? Vai ajudando a professora para andar rápido. Beatriz. Tá certo, tá certo. Beatriz. Presente, professora. Cauê. Presente. Cauê. Oi. Tá aí, Cauê. Daniel tá aí. Gabriela. Gabriela Santana. Presente. Guilherme Gonzaga. Tá aí. Faltou? Isabela Vitória. Falta o... Faltou?
Ah, Isabela Japinha. Ô, minha Japinha. Professora, Hum. a senhora vai liberar nós mais cedo? Aí, Olha professora. aí. Olha ela. Já tá fazendo chamada, né? Isabela Vai Yumi tá Milena. aí. Isabela Yumi tá aí, Ivete professora. tá aí. João Guilherme. João Guilherme. João Guilherme. Fala presente. João Paulo levantou a mão. Mas e o João Guilherme? Não, né? João Guilherme faltou. Tá, João Paulo tá aí. José Otaviano. Faltou. José tá faltando bastante, não pode não. Não tá só faltando, tá faltando com Cabeçudo. força. É. Júlia tá aí, Leandro. Presente, Leandro também tá. Lucas. Faltou. Sangue de Jesus. Tem poder. Tem. Maria Fernanda tá aí. Matheus Abdala tava. Miguel tá. Milena tá. Nicolas. Presente, Ela pulou professora. Moreira, Tá. professora. A senhora pulou Moreira. Matheus Moreira. Mas não Faltou. É tá. verdade. Matheus. Ele não tá. É, Matheus Ele faltou. Moreira. Não tá. Faltou. Faltou. Aí vem Sérgio tá aí. Vinícius também tá. Acabou. Milena também Faltou. tá. Professora, Ah, Matheus Henrique Moreira faltou nas duas. verdade. Obrigada. Brigadão, brigadão, brigadão. Bora que eu quero Eu já queria dizer, começar faltou o... nas 10 aulas, né, que teve. Hã? Peraí, gente, deixa eu colocar aqui, que aí já vai aparecer, que eu já vou começar o outro conteúdo. Bota Eu vou começar fé, comportamento professora. anômalo da água. Gente, fala mais devagar. Tá segurado aí, isso. Ó, ó. Olha, Professora, na outra aula, no meio-dia e 7. Ó, não pense não. Isso porque certos professores, ó, Mas, pegaram gente, minha aula. hoje ela, Pegaram pe- minha aula. hoje ela pegou esqueço uma não, calça tá de muito costura e rancorosa, pegou só as professora. agulhas. Ela esqueceu os fios de costura, pegou só as agulhas, tá só calcineta os outros. Não, rancor, que eu não tô entendendo. E ela tá daquele jeito. Que eu tô ligando pra Milena, cadê meus alunos? Ai, ai, ai. Vai lá, dilatação Oi, Tatá. dos líquidos. Voltando aqui, quando vocês aprenderam dilatação, já viram dilatação dos sólidos, não já? Já. Ainda não, professora. Ele Não. pegou ainda não. Não? O Ainda professor não. Beneboy? Não, de Ele- verdade. Ele terminou o negócio de termodinâmica, mas dilatação do sólido ele não aprendeu não. Peraí. Deixa eu mostrar minha cara, deixa eu perguntar para vocês. Uai, então não tem como eu explicar uma coisa se vocês não sabem. De verdade, Acabou a aula. ele explicou. Ai, para aí, pode parar, Gonzaga. Ele explicou dilatação dos sólidos. Não. Não? Então, eu vou explicar a dilatação dos sólidos, gente, então. Não tem como explicar a dilatação dos líquidos sem explicar a dilatação dos sólidos. É uma explicação breve? Não. Para a Vamos... senhora poder entrar no conteúdo. Não, Mas não eu tem tô como a falando senhora sério. explicar o líquido primeiro, professor? Tem alguma... interfere alguma Não coisa? tem como. Sabe por quê? Eu tenho 3 tipos de dilatação. Eu tenho a dilatação, até tinha preparado, eu preparei slide, tudo, gente, mas não deu. Eu tenho 3 tipos de dilatação. Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Para eu explicar a dilatação do líquido, você precisa saber a dilatação volumétrica. Então, você já teria que ter aprendido dilatação dos sólidos. Eu vou explicar a dilatação dos sólidos, sim. Aí eu Primeiro. li dele. Então, porque faz parte. Você já deveria ter feito o exercício para você compreender. Porque a dilatação do líquido ela tem um comportamento anormal. Como é que você vai entender o anormal se você não conhece ainda o que é normal? É por isso que é dilatação anormal. Anônima. Isso, anômala da água, porque é anormal. O que acontece com a água não é só a água, tem uma outra substância, se me fala a memória, é o cádmio. Não é só a água, são 2 substâncias. Mas principalmente a água que é mais utilizada. Tem esse comportamento anormal.
Primeiro, o que que é dilatação? A palavra dilatação é expansão. Alguma coisa expande, aumenta de tamanho. Então, para que essa coisa, eu tenho lá um certo... Ainda mais aqui em Cuiabá, gente. Que a gente está todo mundo defumado, Nossa. Achei que torrado, era falar despedido, professora. Nossa. defumado por conta da fumaça. Aonde Mato Grossense for, ele é conhecido pelo seu perfume de defumado. Então, o que que acontece? Linguiça. Mas o que que acontece aqui? As casas aqui em Cuiabá, principalmente, elas têm o quê? Rachaduras. Da onde que vem essas rachaduras? Ou seja, aquela ponte Sérgio Mota hoje não é tão... Todo mundo já passou por aquela ponte Sérgio Mota? Acho que todo mundo. É aquela Daí, que tem aquele no negocinho de início- ferro, né, professora? Isso, mas no início, gente, quando o carro ele saía daquela ponte, chegava, estava atravessando Cuiabá para Várzea Grande, o carro fazia isso aqui, ó, porque tinha uma vala. Embaixo, não tem, no final da ponte, ele não tem uma vala, um pedaço de metal com um certo espaçamento. Para que aquele espaçamento? Porque eles sabem que aquela ponte ela vai dilatar. Quando ela dilatar, e por que ela dilata? Por conta do aumento de temperatura, gente. Se nas outras cidades dilatam, imagine aqui em Cuiabá com mais de 40 graus Celsius. Vai ficar tudo dilatado. Eu tento, professor, eu tento ficar certo, não consigo. Gente, o que a gente faz com isso? Mas realmente fica tudo dilatado. É tipo o viaduto ali da UF, né, professora, que tem aquele espaço ali de ferro. Isso, a mesma situação. Então, para que esses espaçamentos? Porque eles sabem que as substâncias, os materiais, substâncias não, mas os materiais, eles vão se dilatar. E quanto maior é a temperatura, maior é essa dilatação. E daí eu tenho 3 tipos de dilatação. A dilatação linear, ela só acontece em um comprimento. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ai. Meu Deus do céu. Ó. Não, mas Gonzaga que fez ó, dilatação linear é representado por L. Ela acontece, se eu tiver um objeto, quanto maior é esse objeto, o comprimento desse objeto, maior é a dilatação. Aí, professora, tem esse alfa aqui. O que é esse alfa? Vou explicar agora rapidinho. Depois eu explico. Ele é o top da galáxia. Isso. E tem a temperatura. Por quê? Quanto maior é a temperatura, gente, maior é a dilatação. Aqui em Cuiabá, aqui em casa, o forro, gente, é aquele forro de PVC. Quando muda a temperatura, igual ontem estava 40 graus. Hoje a temperatura está bem mais ou menos. Hoje chegou a 13 graus Celsius aqui em Cuiabá. Aí o que acontece? Você percebe que o forro ele fica estalando, fazendo barulho, parece que tem alguém passeando pelo forro. Mas por que isso acontece? Porque houve uma contração. Diminuiu o tamanho do forro. Por que diminuiu o tamanho do forro? Porque diminuiu a temperatura. Então, quando eu aumento a temperatura, maior é a dilatação. Então, é diretamente proporcional. Quanto mais eu aqueço, quanto mais alta é essa temperatura, maior é essa dilatação. Quanto maior é o tamanho desse objeto, o comprimento desse objeto, também maior é essa dilatação. E o que é esse aqui, professora? É chamado coeficiente de dilatação, porque depende de cada material, gente. Ó, um exemplo, eu tenho... Ai. O que estão conversando aqui? Não, voltando. Então, se eu tenho lá o ferro ou o concreto, quem é que vai sofrer mais dilatação? O ferro, porque ele tem um coeficiente de dilatação maior. Então, cada material possui um coeficiente de dilatação. O ferro é diferente do concreto, que é diferente da madeira, e assim consequentemente. Então, esse coeficiente, esse alfa aqui, é o coeficiente de dilatação, porque depende do que esse material ele é constituído. Se vocês forem observar,
quando um pedreiro, mestre de obra, alguém vai fazer uma calçada, o que que ele faz? Ele usa, gente, umas ripinhas para dividir a calçada. A calçada não é feita por inteira, ela tem umas certas divisões. Por A quê? dilatação, né, professora? Por conta disso, porque o pedreiro fala o seguinte, na cabeça dele, ele pensa assim, se eu fizer tudo retinho, o que que vai acontecer? Aquilo vai rachar. E por que que racha? Porque dilatou. Então, o inconsciente, mesmo ele não sabendo física, ele se utiliza dos conceitos de física. Ele coloca lá uma ripinha, deixa uma lacuna na calçada, para quê? Para quando aquele concreto ele dilatar, ele tem um certo espaço. Então, essa dilatação aqui é a dilatação linear, ó. Então, aqui, em uma linha linear, comprimento é inicial, então, quanto maior esse... Quanto maior esse comprimento, maior a dilatação. Quanto maior é o coeficiente de dilatação, maior é a minha dilatação linear. E quanto maior a temperatura, também é maior essa dilatação. Então, a dilatação depende de 3 fatores. O comprimento do meu objeto, do que é constituído esse objeto e a temperatura a qual está submetido esse objeto. Quanto maior a temperatura, maior a dilatação. Isso daqui é chamado de dilatação linear. Agora eu entendi o porquê do L. Linear. Existe Professora, também... posso fazer uma pergunta? Pode. Tem a dilatação líquida. É sem gracinha, agora é sério, tô falando sério. Tô sem brincadeira. Tem a dilatação líquida e a sólida. Existe a gasosa? Sem gracinha, sem gracinha. Rapidão. Não, existe expansão. Eu tenho expansão de um gás. Quando você vai estudar um gás, você vai analisar se o gás ele foi comprimido ou se o gás foi comprimido. Então, existe essa expansão gasosa ou compressão gasosa. Um exemplo, o botijão do seu gás. O botijão de gás, eles comprimem tanto esse gás que ele se torna um líquido. Agora, se eu puxar ali a mangueira, a válvula, esse gás ele vai expandir. Então, no gás eu vou estudar compressão e expansão. É o que causa a explosão, né, professora? Sim. Eu lembrei de outra coisa. Depois eu conto. Histórias da Sônia. História. Não, que uma vez, a minha família é toda assim, eles são muito alegres, né? Adoram tirar sarro. Sério? Aí Eu uma percebi vez... que assim, Aí, gente, uma vez um parente da gente faleceu. Meu Deus. E aí, o meu tio queria fazer gracinha no velório. Sabe o que ele fez? Ele pegou o gás ali, soltou aquele negócio e falou: tô levantando. O que teve de gente correndo, pensando que era o defunto que estava levantando, gente? Ai, Maria, só teve neguinho correndo. Meu tio fez isso. No velório ainda. Ó, só para manter. Para animar, ainda ele falava assim: tinha que animar o velório não poderia ser triste. Mas aqui, só para finalizar, aqui é dilatação linear, aqui o S é dilatação superficial e aqui dilatação volumétrica, ó. Dilatação superficial, por isso que é o S, dilatação, vou só colocar D, dilatação superficial. Aqui, dilatação volumétrica, meu tempo tá acabando. Por quê? Carmen, né? Acabou meu tempo. Nossa senhora, professora, eu vou dar uma caixinha de alfinete para a senhora. Tá, voltando aqui, que eu só tenho um minutinho, menos de um minuto. Então, dilatação linear acontece em um comprimento. Aqui eu tenho dilatação superficial e aqui eu tenho dilatação volumétrica. Ó, aqui é superfície inicial, aqui eu tenho coeficiente de dilatação superficial e aqui eu tenho variação de temperatura.
Aqui, volume inicial, coeficiente de volume, não, coeficiente de dilatação volumétrica e variação de temperatura. Aqui eu tenho que falar algumas coisinhas. Mas só para eu finalizar, e aí eu volto nesse conteúdo na aula que vem, porque só assim não, né? Aí eu volto a falar... Professora, deixa eu tirar foto aí do bagulho. Não, mas eu vou fazer mais bonitinho na próxima aula e você tira foto. Não, rapidão, professora. Tá. Só para ficar pronto mesmo. Aqui. Mas aí eu vou fazer bonitinho, sabe por quê? Porque tem alguns detalhes. Tá, Júlia? Eu vou fazer bonitinho, porque esse beta aí pode valer 2 vezes alfa, esse gama aqui pode valer 3 vezes alfa. Eu coloco tudo bonitinho para vocês, aí vocês tiram foto. Por enquanto tá feio. Aí vou organizar bonitinho. Aí falem, tá? Falam o seguinte, porque o professor Beneboy estava explicando convecção para vocês, condução, isso, né? Daí fala para ele que eu já comecei o conteúdo de dilatação, tá? Avisem para ele, senão ele fica perdido igual eu. Ó, beijos para vocês. Depois eu conto mais histórias. Falou, professora. Bom final de semana. Tchau, bom almoço para vocês. Tchau, professora. Era para ter rendido mais. Alguém pegou minha aula. Eu vou te dar uma caixinha de alfinete. Tô falando sério. O professor é muito rancor pra uma pessoa só. E olha que ela é baixinha ainda, velho. Deixa! Acho que a baixinha, o rancor fica muito mal distribuído no corpo. É igual fica muito pincher. concentrado. Fica muito... O rancor fica muito concentrado apenas numa parte só. Gabriela acabou comigo! Gabriela acabou comigo! Que é isso? Olha o que ela me comparou! Você tá vendo a maldade, professora? Tá vendo a maldade? Mas a professora Luciana tá assim. A professora já acostuma. Ela chama todo mundo de pincher quando é mais baixo que ela. É? Não, mas deixa eu falar pra Lógico, eu já não sou alta. Daí o resto eu chamo de pincher. Não, gente, é porque a gente tem a última aula e aí eu tenho um cronograma. Se eu não sigo o cronograma, esse conteúdo já era pra estar pronto, né? Aí não deu. Por isso que tá distribuindo ódio hoje? Agora? Tchau, ó. Beijos, Aguarde. bom final de semana, bom almoço. Beijo, Tchau, professora. Vou na professora. poesia, vou te dar uma caixinha de alfinete. Tá bom. Não, se for um alfinete grande, ainda é melhor. Agulha! Agulha de crochê que eu vou te dar.